Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mega revisão, questões de matemática de nível médio e nível superior. Concurso dos Correios. Banca IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Continue no canal e assistam a playlist Concurso dos Correios, Banca IBFC. Vamos para os comentários dos conteúdos elencados na bibliografia. Os conteúdos de matemática para o concurso dos Correios são comuns para os cargos de agente de Correios, nível médio, e analista de Correios, nível superior. O que muda é as dificuldades das questões. Então, são 8 itens, tanto para ensino médio como ensino superior. Números inteiros, operações e propriedades, múltiplos e divisores, problemas. Números racionais, operações e suas propriedades, problemas envolvendo as 4 operações na forma fracionária e decimal. Números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta, porcentagem, juros e descontos simples, juro, capital, tempo, taxa e montante, funções do primeiro grau e problemas, sistema de medidas decimais e não decimais, sistema monetário brasileiro, aplicação em problemas. Então, vamos assistir 25 questões de nível médio e nível superior para o concurso dos Correios. Um grande abraço. A questão 21. Em um condomínio há 14 torres. Em cada torre há 8 apartamentos e em cada apartamento moram 4 pessoas. O número total de pessoas que moram neste condomínio é de. Então, vejam. Questão de aplicação imediata das operações básicas. Nós temos aqui 14 torres, onde cada torre tem 8 apartamentos e cada apartamento tem 4 pessoas. Portanto, o total de pessoas, simplesmente nós podemos calcular diretamente 14 torres vezes 8 apartamentos vezes 4 pessoas, que dá exatamente 448 pessoas, letra A. Questão 22. Um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Se 2/3 da água é retirada do tanque, ou seja, desses 3/4, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque é de. Vejam, esta questão nós damos sempre aquela dica. Se vocês não têm o valor principal, vocês coloquem um valor fictício, preferencialmente um número que dê cálculos rápidos. Então, isso acontece em questões, por exemplo, de porcentagem, quando não tem o capital. Veja, eu vou supor que o nosso tanque tem capacidade total de 200 litros. Pronto. Agora, a partir de agora, veja, 3/4 está com água. Então, 3/4 de 200, que é 3/4 vezes 200, que vai ser 3 vezes 200 dá 600, dividido por 4, o tanque está com 150 litros de água. Pelo enunciado, 2/3 foram retirados, 2/3 de 150. Então, vai ficar 2/3 vezes 150, que vai ser 300 dividido por 3, foram retirados 100 litros de água. Portanto, restaram, porque aqui a pergunta, a quantidade restante em relação ao total, que é 200. Então, veja, 150 litros de água, retirados 100, restaram 50. Portanto, a pergunta é, qual a relação entre água restante, que é 50 litros, dividido pelo total? 50 dividido por 200, podemos simplificar esse zero com esse zero, dividindo esta fração por 5, vai dar 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4.
Portanto, a relação entre água restante e capacidade total, 1/4, letra C. Em 23, em um hospital, 4 médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Considerando que 6 médicos com a mesma capacidade operacional dos primeiros sejam capazes de atender por dia. Então, nós temos aqui duas grandezas, quantidade de médicos e atendimento de pessoas por dia. Portanto, uma regra de 3 simples. Vejam, vamos fazer a tabelinha. Logicamente, no dia da prova, vocês façam a proporção direto. Eu vou explicar passo a passo. Então, médicos, pacientes por dia. 4 médicos atendem 54. Portanto, 6 médicos atenderão X. Vocês, logicamente, na prova, vocês já escrevam direto a proporção. Lembrando que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Aumenta médicos, aumenta quantidades. Então, vocês deverão, no dia da prova, escrever direto. Isso aqui, ó. Essa tabela aqui é irrelevante. Eu só estou explicando passo a passo. 4 está para 6, 54 está para X. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 4x igual a 324. Portanto, 6 médicos atenderão num dia 324 dividido por 4, 81 pacientes, que é a alternativa, a letra E. Então, não errem. Escrevam a proporção direto, pulando essa etapa da tabelinha organizadinha. Questão seguinte. Esta questão é uma questão que está sempre sendo solicitada em questões de concursos públicos. Muita atenção. Da mesma forma, vocês vão fazer o cálculo direto sem necessidade dessa explicação minha. Uma loja vende uma de suas camisetas por R$ 85,00 e tem um desconto embutido de 15% do valor original. Qual que é o valor original? Logicamente, o valor original será maior que 85. Veja nas alternativas. No dia da prova, vocês vão fazer o cálculo, uma divisão direto. R$ 85,00 dividido por 85%, 0,85. Então, veja, eu vou explicar passo a passo. Se a camiseta custou R$ 85,00 e tem um desconto de 15%, significa que, em porcentagem, esta camiseta custou 100% menos 15%, que dá 85% do preço original. Isso aqui é a minha explicação. No dia da prova, vocês vão fazer direto. Vocês vão fazer assim, ó, R$ 85,00 dividido, não precisa nem colocar o 00, dividido por quanto? Por 85%, que é 0,85. Pronto, vocês vão fazer essa continha, vão encontrar bonitinho o valor de R$ 100,00. Correto? Eu vou explicar. 85x é igual a 85. Por quê? Eu transformei esse número aqui, porcentagem, em número decimal, que é 85 sobre 100. 85 centésimos. X, R$ 85,00 dividido por 0,85, que é essa continha aqui, ó, que vai dar exatamente R$ 100,00. Isto aqui, letra A. Isto aqui tanto vale para desconto, como nós falamos aqui, como também para aumento. Se for aumento, vocês vão dividir por 100% mais o aumento. E transforma sempre em números decimais. Fica mais rápido, embora tenha que fazer conta com vírgula. Tudo bem. Questão 27. Uma outra questão envolvendo fração e capacidade. Falamos
sobre este perfil da banca. Para encher somente 3/5 de um tonel com capacidade de 50 litros, foram utilizadas algumas garrafas de 750 ml. Podemos afirmar que a capacidade de garrafas utilizadas foi. Então, veja, eu tenho litros e mililitros. Vejam, 3/5 de 50 litros dá 3 vezes 50, 150 dividido por 5. Então, foram utilizados 30 litros da capacidade de 50. Cada garrafa tem 750 ml. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar litros em mililitros. Cada litro tem 1000 mililitros. Portanto, 30 vezes 1000, 30.000 mililitros. Cada garrafa tem 750 ml. Portanto, o total de garrafas, 3.000 ml, dividido por cada garrafa, 750 ml. Dividindo isso aqui, encontramos exatamente 40 garrafas. Letra E. Questão para que vocês prestem atenção. Questão número 28. Em uma escola, 120 alunos consomem 15 litros de suco durante o intervalo. Questão repetitiva, regra de 3 simples. Já resolvemos uma. Então, vejam. Perfil da banca e BFC, questões de nível médio. Se a escola organizar um evento maior e quiser servir suco na mesma proporção para atender 200 alunos, seria necessário uma quantidade em litros de suco igual a quanto? Bom, se 15 litros, 120 alunos, 200 alunos vai ser bem maior. Concordam? Vamos lá. Tabelinha. Não precisa fazer essa tabelinha. Eu vou fazer para facilitar o passo a passo. Alunos, suco consumido. 120 alunos, 15 litros. 200 alunos, X. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Aumenta alunos, aumenta a quantidade de suco. Corta 2 zeros. Na prática, vocês vão escrever a proporção direto. 120 está para 200, assim como 15 está para X. Corta 0 e 0, produto dos meios e produto dos extremos. Toma muito cuidado para verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. 12x igual a 300. Portanto, x, a quantidade de suco, vai ser 300 dividido por 12, 25 litros. Se vocês observarem, está coerente a nossa resposta. 120 para 200, quase é o dobro de aluno. Total de suco, quase o dobro de 15, um pouquinho menor. Se fosse o dobro, seria 240 alunos, 30 litros de suco. Essa é a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Não podemos errar. Letra C. Pessoal, se vocês ficaram em dúvida, enviem nos comentários como alguns amigos estão fazendo. Outro detalhe, algumas questões a gente comete um errinho. Então, façam um favor, mandem se vocês detectarem algum erro. Não tem problema nenhum. Eu faço a correção colocando na observação e dificilmente eu faço nova gravação. Questão 15. Não poderia faltar esta questão. Para a realização de um serviço de alvenaria, 6 pedreiros trabalharam 8 horas por dia durante 5 dias. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros, trabalhando 12 horas por dia, no mesmo ritmo,
Então, o total de dias necessários para completar a obra, ou seja, uma outra obra idêntica, seria igual. Pessoal, dá sempre certo. Não tem dúvida, correto? Alguns amigos perguntam, mas sempre dá certo? Não tem problema, dá certo sempre. Tabelinha. Não tem necessidade de vocês completar essa tabelinha. Eu vou fazer bonitinho aqui. Então, tenho causas e efeito. O que é o efeito? Eu tenho 4 grandezas. Uma delas, olha, pedreiros, horas por dia, dias fazendo um serviço. O que é o resultado? É o trabalho final, que é o serviço de alvenaria. Portanto, o efeito é o serviço. As demais causas não tem necessidade de colocar na ordem. Eu vou colocar em ordem: pedreiros, horas por dia e dias. Completando: 6 pedreiros, 8 horas por dia, 5 dias, completam um serviço. Não importa a quantificação. Pergunta: se esse mesmo serviço for realizado por 4 pedreiros, trabalhando 12 horas por dia, fazendo o mesmo trabalho, quantos dias? X. Lembra disso aqui, pessoal? Produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Ou seja, multiplicação em linha fica assim, ó. 4 vezes 12 vezes x vezes 1. Já coloca. É igual. Pega sempre onde tem a variável, a pergunta. 6 vezes 8 vezes 5 vezes 1. Simplifica. Olha aqui que fica fácil. 4 vezes 12, 48. 6 vezes 8, 48. Então, corta, corta. Ficou o quê? X vezes 1, x. 5 vezes 1, 5. O quê? Dias. Pronto. Tranquilo. Não tem erro. Sempre dá certo. Acreditem. Eu já resolvi centenas de questões de raciocínio lógico, de matemática mesmo, e de raciocínio lógico envolvendo regra de 3 composta. Sempre dá certo. Questões de nível superior da banca IBFC, banca que vai organizar e aplicar a prova para a estatal Correios. Os editais serão publicados no dia 9 de 10, próxima quarta-feira. Assim que sair, nós colocaremos os conteúdos de matemática e de raciocínio lógico, nível médio e nível superior. Letra E. Gostaram? Façam a inscrição no canal. Ative o sininho para que vocês possam continuar recebendo as notificações das demais videoaulas para concursos públicos, não somente para os Correios, mas também para outros concursos de outras bancas, VUNESP, Instituto IBAN, Instituto Mais, Instituto e assim por diante. Gostaram? Dá um like, porque isto é muito importante para o meu canal. Aqui fica a minha reclamação. Eu tenho visualizações, número muito grande, mais de 1 milhão de visualizações. No entanto, os likes são muito reduzidos. Gostaria que vocês dão um like. Entrou na videoaula, dá um like. Isso aqui não custa nada, é só clicar, tá certo? E se você está estudando para concursos públicos, aquele avisinho final. Continue no canal, clique na playlist Banca IBFC, ou Banca VUNESP, ou Banca IBAN, e assim por diante. Os links estão sempre na descrição da videoaula. Outro detalhe, na descrição nós temos provas das bancas organizadoras, para que vocês estudem não somente questões de matemática e de raciocínio lógico, mas também língua portuguesa, informática e conteúdos específicos. E se você
Quer colaborar com o meu canal? Compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. Isto é muito importante para a divulgação do meu canal. Uma divulgação gratuita, uma vez que as minhas videoaulas são todas também gratuitas. O que vocês podem fazer, conforme colaboração de um amigo que deu a sugestão, vocês podem colaborar monetariamente inserindo a chave Pix katomomitsu@gmail.com. Um grande abraço, bons estudos e boas provas para quem vai realizar provas nesse próximo final de semana. Questão número 11. Um levantamento efetuado entre 480 pessoas mostrou que muitas delas mantinham 2 chips de celular, A e B, conforme tabela a seguir. Chip A, total de usuários 320, os 2 chips 80. A pergunta é, o total de pessoas que mantinham somente o chip B, sabendo que todas as pessoas mantinham pelo menos um dos chips, nós vamos resolver utilizando o diagrama de Venn. Vejam, total de pessoas 480, nós temos aqui então, visualizando os 2 chips A e B, A esse vermelho, B esse verde, completando, nós temos 80 pessoas utilizam os 2 chips, então esses 80 estão na intersecção do conjunto A, conjunto B. 320 utilizam A, e aqui tem 80, então vai ficar 320 menos 80, 240 utilizam somente A, 80 utilizam chips A e B. Nós vamos designar de X aqueles que utilizam somente chip B. Portanto, montando a seguinte equação, eu tenho que 240 mais 80 mais X é igual a 480. Aqui vai dar 320, então X vai ser 480 menos 240 menos 80. 480 menos 320 dá exatamente 160, são aqueles que utilizam somente o chip B. Letra C. 13. Total de múltiplos de 4 existentes entre os números 23 e 125. Eu tenho aqui uma sequência cujo padrão é de 4 em 4, múltiplo de 4. Então, eu tenho múltiplo de 4 entre 23 e 125 são os números divisíveis por 4. Então, o primeiro divisível por 4 maior que 23 é o 24. Depois vem o 28. O último menor que 125, 124. Portanto, contando aqui, eu vou ter 1, 2... Para não fazer o cálculo braçalmente, basta fazer o seguinte cálculo. O último termo menos o primeiro, dividido por 4, somando 1. 124 menos 24 dá 100, dividido por 4, mais 1. 100 dividido por 4 dá 25, mais 1. Eu tenho, então, 26 números que são múltiplo de 4 entre 23 e 125. São aqueles que são divisíveis por 4. Letra B. Questão 23. Um jardim foi dividido em 3 áreas proporcionais a 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é 160 metros quadrados, a medida da menor área é... Então, veja, divisão em partes proporcionais diretamente. Então, a parte menor será correspondente ao número 2. Então, vejam, a primeira parte eu vou chamar de 2K, que é o menor, 3K, 5K. Somando essas constantes aqui,
eu vou dar 10. Então, eu concluo que o K é 160 dividido por 10, que dá 16 metros quadrados. Portanto, a menor área desse jardim é exatamente a primeira parte, que é 2 vezes 16, 32 metros quadrados, letra D. Deixa eu assinalar aqui que eu não assinalei. Então, letra D. Questão 24. Um corretor de imóveis contratado por Joana vende uma propriedade avaliada em 300 mil reais, recebendo uma comissão de 10% sobre o total da venda, ou seja, 10% de 300 mil. Além disso, a imobiliária cobra uma taxa de administração de 5% sobre a comissão do corretor, que é de 10% sobre o valor da propriedade. O montante em reais que Joana receberá, deduzido os valores da comissão, que é 10% sobre o valor, e da taxa de administração, que é 5% sobre a comissão, é. Então, vejam, calculando a comissão de Joana. Então, veja, o corretor, comissão de 10%, dica, corta 2 zeros, fica 10 vezes 3 mil. 10 vezes 3 mil, então a comissão do corretor é de 30 mil reais. O corretor recebe de comissão 5%. Então, veja. Aliás, a administração cobra 5% de comissão do corretor. Então, vai ficar, a taxa da administração vai ser 5% de 30 mil reais. Corta 2 zeros, 5 vezes 300, 1.500 é a taxa da administração. 30 mil, a comissão do corretor. Portanto, sobra para Joana, que é dono da propriedade, 300 mil reais, menos 300, menos 1.500, que dá exatamente 268.500 reais, letra C. 3. Marcos comprou um produto e pagou R$200, já incluso 20% de desconto sobre o valor total do mês. Esta questão é uma questão que aparece em todos os concursos e aparece sempre 20%, porque o cálculo fica mais simples. Eles não usam 16%, 17%, normalmente é 20%, 10%. Então, o produto que Marcos pagou, 200, já está incluso o desconto de 20%. Nessas condições, o valor do desconto foi, observe, pessoal, se o produto custou R$200, está incluso 20%, descartado não pode ser desconto de R$250. Ou seja, o produto custa R$450, impossível. Então, vejam, se Marcos pagou R$200, incluso 20% de desconto, então, em forma de porcentagem, ele pagou na realidade, esses R$200 aqui corresponde a quanto? 80%, correto? Porque ele pagou R$200, incluso 20% de desconto. Então, esse 80% é 0,8. Eu sempre resolvo sem regra de 3 simples. Chamando de X o valor sem o desconto, que vai ser um valor maior que 200, vai ser 0,80x igual a R$200, que é, na realidade, uma regra de 3 simples simplificada. Então, X, que é o valor do produto sem o desconto, vai ser R$200 dividido por 0,80. Efetuando essa divisão, eu encontro R$250. Portanto, se o produto custa 250, ele pagou 200, de quanto que foi o desconto? 250 menos 200, desconto de R$50. Letra C.
Questão recorrente, muito importante em qualquer concurso público. Sempre aparece. 4. Um pacote de viagem custa R$ 3.500, já incluído o valor de R$ 150 das taxas de embarque e desembarcagem. Ou seja, 3.500 incluso 150 de taxa de embarque e bagagem. Então, na realidade, o pacote custa 3.500 menos 150. Uma promoção na agência diz que se pagar à vista esse pacote, o cliente terá um desconto de 10%. Só que esse desconto não está incluso a taxa de embarque e bagagem. Ou seja, Silvia, interessada no pacote de viagem e na promoção, pagou à vista. Ela pagou à vista o quê? Os 3.500 menos 150. Depois eu somo os 150. Veja, assinale a alternativa que apresenta o valor que Silvia pagou. Então, vejam, o desconto obtido por Silvia somente incide sobre o pacote, sem o valor de 150, ou seja, 3.500 menos 150. Então, o desconto de 10% vai incidir sobre R$ 3.350. Ela pagou 10% a menos. Então, ela pagou quantos por cento? 90%. Correto? 90% de quanto? De 3.350. Da mesma forma, 90% é 0,90. 90 centésimos, 0,90. Então, sem regrinha de 3 simples, 0,90 vezes 3.350 vai ser o valor que Silvia pagará sem o desconto, que dá R$ 3.015. Então, vejam, R$ 3.015 está descartado isso aqui, porque eu tenho que somar a taxa de embarque e bagagem, que é R$ 150. Então, vai dar R$ 3.165, letra C. Questão importante. Temos que ler com atenção. Questão seguinte. Sendo A igual a 2 inteiros e 3 quartos, então nós temos aqui um número chamado número misto. 2 inteiros e 3 quartos. B, 17 quintos. O produto de A e B é igual. Para efetuar esse produto do A com o B, eu tenho que achar as frações. Então, veja. A, 2 inteiros e 3 quartos. Escrito assim, ó, 2 inteiros e 3 quartos. Representando em fração, é a parte inteira vezes o denominador mais o numerador. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11 quartos. Então, A em forma de fração imprópria é 11 quartos. B, 17 quintos, que é uma fração imprópria, numerador maior que o denominador. Então, 17 quintos. Multiplicando A vezes B, 11 quartos vezes 17 quintos vai dar 11 vezes 17, 187. 4 vezes 5, 20. Então, essa é a fração. 187 20avos. Todos aqui têm 20avos. Então, está correto. Está vendo? Só que agora eu tenho que transformar isso no número misto. Verificar quantos inteiros tem em 187. Basta dividir 187 por 20. Dá quanto? Dá 9 inteiros. 9 inteiros. Descartado, descartado, descartado. 9 vezes 20 dá 180. Sobra quanto? 7. Então, 9 inteiros e 7 20avos. 9 inteiros, 7 20avos. Se você multiplicar 9 vezes 20 mais 7, dá 187 20avos. Portanto, alternativa letra
B. Questão 6. Questão recorrente da banca. Sempre aparece. Todas as videoaulas que eu gravei aparecem problemas semelhantes. Paulo leu 10 páginas do livro em 3 dias, lendo 2 horas por dia. O total de páginas do mesmo livro que Paulo leria se lesse 3 horas por dia durante 3 dias, 5 dias, seria uma regra de 3 composta. Sem setinha para cima, nem setinha para baixo. É aquilo que eu sempre falo. Pessoal, acreditem, dá sempre certo. Se você tem dúvida, envie mensagem para que eu possa elucidar sua dúvida. Então, veja, causas e efeito. O que é causa? O que é efeito? 3 grandezas. Páginas, dias, horas. O que caracteriza como sendo efeito? Páginas do livro. Portanto, dias, horas por dia, causas. Quantas páginas ele leu? 10. Em quantos dias e quantas horas? 3 dias, 2 horas por dia. Pergunta. Total de páginas, X. Se lesse 3 dias durante 5 dias. 5 dias. Produto das causas diretamente proporcional ao efeito. Como a variável está aqui, quando você vai multiplicar em cruz, então eu vou multiplicar assim, ó, 3 vezes 2 vezes x. Para colocar isso no primeiro membro, fica assim, ó, 3 vezes 2 vezes x, que é igual a quem? 5 vezes 3 vezes 10. Dá para simplificar? Simplifica, corta, corta. Corta o 3, corta o 3. Corta o 2, fica 5. Então, x é igual a quanto? 5 vezes 5, 25 dias, sem cálculo nenhum. Letra A. Pessoal, regra de 3 composta sempre aparece. Não podemos errar. Muita atenção. Carinha alegre. 7. Regra de 3 simples também sempre tem problemas recorrentes. Em uma empresa, 8 funcionários da produção são produzidas 184 cadeiras mensais, ou seja, funcionários, cadeiras, 2 grandezas, regra de 3 simples. Com a necessidade de produzir 500 cadeiras por mês, assinale a alternativa que apresenta o número de funcionários totais necessários para essa produção. Faz aquela tabelinha ou então já escreve a proporção direto, tomando cuidado se é diretamente ou inversamente. Então, tenho quantidade de funcionários, cadeiras fabricadas. 8 funcionários fabricam 184. 500 cadeiras, X. Aquela perguntinha. Se eu aumentar cadeiras, aumenta funcionário. Então, são 2 grandezas diretamente proporcionais. Vocês já poderiam escrever a proporção direto. 8 está para X, 184 está para 500. Se quiserem simplificar, simplifica. Ou faz a regrinha. Multiplica aqui em cruz, ou seja, produto das causas é diretamente. Produto de 8 vezes 500 é igual a x vezes 184. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 184x igual a 4.000. X, que é o número de funcionários, 4.000, pulei um pedacinho, né? 4.000 dividido por 184, que dá exatamente, aproximadamente 21,7. Número de funcionário tem que ser número inteiro. X, 22. Ou seja, aqui pulei esse pedacinho. Então, X é igual a 4.000
dividido por 184. Deve aparecer depois que eu clicar em outro item aqui. Vamos lá. Questão de juros simples. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Uma empresa pediu um empréstimo com juros de 6% ao mês durante 9 meses. Cuidado, não tem na bibliografia juros compostos, somente juros simples. Tem que estar na mesma unidade, o tempo e a taxa. Findado o período, ou seja, ao final do período obteve R$270 mil de juros na operação. Diante do exposto, assinale a alternativa que contém o valor que a empresa tomou emprestado. Logicamente, vai ser um valor bem alto. Os juros é quase 50%. Então, vamos lá. Juros dos 270 mil. Então, tenho capital vezes 6%, eu vou escrever assim, 6 centésimos, vezes 9, igual a 270 mil. Esse 100 aqui, vou passar multiplicando aqui, aumentando 2 zeros. Então, vai ficar 6 vezes 9 dá 54C, e aqui fica 27 milhões. Ou seja, 27 acompanhado de 6 zeros. Já tem 4 aqui, mais 2 zeros. Então, o capital da empresa vai ser 27 milhões dividido por 54, que dá exatamente R$500 mil. Letra B. Questão recorrente sempre aparecendo também. Muito cuidado. Não vamos errar questões de juros simples. Não cai juros compostos. Questão número 1. Uma função do primeiro grau é definida como f de x igual a x mais b, sendo a diferente de zero e a e b contido nos reais. Se f de menos 2 é menos 2 e f de 0 é igual a 1, qual que é o valor de f de t menos 1? Então, antes nós temos que escrever, determinar os valores de a e b da função utilizando essas duas informações. Ou seja, quando x for menos 2, a imagem é menos 2. Então, f de menos 2 é igual a menos 2. Substituindo menos 2, vai ficar menos 2a mais b igual a menos 2. f de 0 é 1, significa que x é 0. Portanto, a vezes 0 mais b igual a 1. A vezes 0 é 0, então b é 1. Já temos o valor do coeficiente b, termo independente da função. Substituindo aqui, eu tenho menos 2a mais 1 igual a menos 2. Logo, menos 2a é igual a menos 2 menos 1. Somando aqui, eu tenho menos 3. Multiplicando por menos 1, a vale 3,5. Então, nós temos o valor do a e o valor do b. Logo, a função f de x é 3,5x mais 1. Agora, vamos calcular o f de t menos 1, substituindo x por t menos 1. Substituindo aqui, eu tenho 3,5 multiplicado por t menos 1 mais 1. Distribuindo 3,5, eu tenho 3,5t menos 3,5 mais 1. Como o mínimo aqui é 2, eu tenho, então, f de t menos 1 é 3,5t menos 3,5 mais 2,5. Efetuando isso aqui, eu tenho menos 1,5. Então, a função f de t menos 1 é 3,5t menos meio, que é exatamente a alternativa letra A.
Questão 2. Se A é 2, B é 4, quanto que vale a operação? 1 dividido por A menos 1 dividido por B. Então, vejam, se A vale 2 e B vale 4, se eu substituir aqui, eu vou ficar 1 meio menos 1 quarto. O mínimo múltiplo aqui é 4, dividido por 2, vezes 1 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, fica 2 menos 1. Portanto, 1 quarto. Exatamente a letra A. Questão número 3. Lembrando que nós temos aqui, nesta videoaula, questões de nível médio e nível superior. O senhor Luiz comprou um terreno de 300 metros quadrados, onde 20% desse terreno será reservado para a plantação. A parte que restou, que sobrou, ele irá dividir em 3 partes, com a mesma área. O valor de uma dessas áreas em centímetros quadrados é D. Então, vejam, 20% de 300 metros quadrados, eu vou fazer aquela dica. Corta 2 zeros. Esse D é uma multiplicação. Quando eu multiplico porcentagem vezes um valor real, vai dar um número real. Então, cortando aqui 2 zeros, temos exatamente 20 vezes 3, que dá 60 metros quadrados reservado para plantação. O restante dos 300 metros quadrados, que vai ser 300 metros quadrados menos 60 metros quadrados, dá 240 metros quadrados, vai ser dividida em 3 partes. Portanto, cada parte vai ser 240 dividido por 3, que dá 80 metros quadrados. Logo, isso aqui eu tenho que transformar em centímetros. Se eu estou em metros quadrados, centímetros quadrados, eu tenho que multiplicar metro, decímetro, centímetro. Como aqui é medida de área, eu tenho que multiplicar por 100 e por 100. Portanto, multiplicamos por 10.000. 80 metros quadrados vezes 10.000 centímetros quadrados vai dar 800 centímetros quadrados. Letra A. Questão número 4. Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio em uma rifa no valor de R$6.000. A divisão desse valor foi de tal modo que Sérgio recebeu R$1.100. Então, de fixo, R$1.100. Luciano recebeu 2/5 do valor total do prêmio. Após os pagamentos de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado a Renato. A razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu é, então veja, Sérgio, R$1.100. Luciano, 2/5 de 6.000. 2/5 vezes 6.000. 2 vezes 6.000 dá 12.000, divide por 5, então Luciano recebeu R$2.400. Sérgio, R$1.100. Portanto, o restante é de Renato, 6.000 menos 2.400 menos 1.100, que dá 2.500. A pergunta é, esse 2.500 representa que fração em relação ao total? Basta fazer 2.500 dividido por 6.000. Corta 2 zeros, 25 sessentavos. Simplifica por 5, 5 dozeavos, letra C. Vejam, carinha alegre, questão
recorrente da banca IBFC. Sempre está aparecendo questões semelhantes, portanto, muita atenção, não podemos errar. Questão 7. Função quadrática. Lembrando que no conteúdo publicado pela banca nós temos função do primeiro grau e função do segundo grau. Cuidado, nós vamos gravar outras questões, outras videoaulas com questões de função do primeiro grau e função do segundo grau. A função quadrática, que é a função do segundo grau, é definida assim: x² menos 2mx mais m, ou seja, é uma sentença do segundo grau, portanto, função quadrática. Possui duas raízes iguais, quando os valores do número m forem iguais. Então, se eu igualar isso aqui a zero, eu tenho as raízes da função quadrática, que pode ser duas raízes diferentes quando delta for maior do que zero. Duas raízes iguais quando o delta for igual a zero. E nenhuma raiz real quando o delta for menor que zero. O delta é B2 menos 4AC. Então, se a função quadrática tem duas raízes reais solicitadas, B2 menos 4AC é igual a zero, onde A é 1, B, nesse caso, é menos 2m, C, m. Substituindo aqui, eu tenho menos 2m² menos 4 vezes 1 vezes m igual a zero. Elevando esse aqui ao quadrado, vai dar 4m² menos 4m igual a zero. Posso colocar 4m em evidência. Então, vai ficar esse fator 4m multiplicado por m menos 1. Então, eu tenho aqui 4m é zero, daqui tiro que m vale zero. 4 vezes 0 é 0, então m é 0. Se m é 0, eu já anulo a primeira alternativa e a alternativa C. Temos somente duas respostas. Ou esse outro fator aqui igual a 0. M menos 1, 0. M igual a 1. Portanto, quais são os dois valores de m para que o delta dê 0? M igual a 1, m igual a 0, letra D. Questão seguinte, 8. Ana gastou 40% de 3/4 do seu salário. Questão semelhante. Ele pode colocar 40% de uma porcentagem ou 40% de uma fração. Questão idêntica à anterior. E ainda restou 2.260. Desse modo, o salário de Ana é, logicamente, tem que ser um valor superior a R$ 1.260. Então, veja, 40% de 3/4 do salário, esse D aqui é vezes. Então, fica 40%, vou colocar em forma de fração, vezes 3/4 de x. 40 dividido por 4 dá 10. Portanto, 10 vezes 3, 30 centésimo. 30 centésimo é 30%. Então, 40% de 3/4 é 30%. Logo, resta quanto? 70% de x. 70% de x é o resto. Então, o que nós podemos fazer? 70% vezes x é igual a 1.260. Passa esse 100 multiplicando, fica 70x igual a R$126.000. Aumenta 2 zeros, né? Então, não precisa nem simplificar. X vai dar 126.000 dividido por 70, que dá exatamente R$1.800. Alternativa letra D. Olha a carinha importante. Questão
recorrente, questão que sempre está aparecendo em concursos da banca IBFC. Não podemos errar questões semelhantes. 15. João gastou 20% de 50% do seu salário com presente para seus sobrinhos. Se o salário de João é R$ 1.600, então o valor gasto por João com presentes para seu sobrinho foi. Então, vejam. Vamos calcular, não precisa fazer duas contas, basta fazer um cálculo só. 20% de significa 20% vezes 50%. Porcentagem vezes porcentagem, continua porcentagem, usa a dica, corta 2 zeros, dá quantos por cento? 10%. Então, 20% de 50% é 10% dos brinquedos. Portanto, quanto que ele gastou de brinquedos? 10% de 1.600. Não precisa fazer regra de 3 simples. Eu estou sempre comentando. Façam os cálculos direto, que facilita e ganha tempo. Utiliza a dica, corta 2 zeros, fica... Como é porcentagem vezes dinheiro, dá dinheiro. Então, 10 vezes 16 em brinquedos, João gastou R$ 160, que na realidade nós poderíamos ter até cortado esses valores aqui, né? Letra C. Olha novamente a carinha importante recorrente. Sempre tem questões de porcentagem, tanto para nível superior como a nível médio. Questões que não podemos errar. Se vocês querem gabaritar, prestem atenção nesta videoaula. 16. Uma loja vende uma de suas camisetas por R$ 85 cada, já com desconto de 15% do valor original. O valor original dessa camiseta logicamente, tem que ser superior a R$ 85. Pessoal, eu esqueci de fazer um comentário. A banca IBFC coloca sempre questões com alternativas fora do normal. Então, por exemplo, essas duas alternativas estão totalmente incorretas. Se o desconto for de 15%, o produto não pode ser R$ 180. Observe. Aqui é 110. Então, veja. Se a camiseta custa R$ 85 e tem um desconto de 15%, significa que em porcentagem a camiseta custa quanto? 85%. Essa questão de desconto e aumento vocês podem fazer direto. Não precisa fazer toda essa parafernália minha aqui, tá certo? 85% é 0,85. Vocês podiam fazer a dica do cortar zero. Ou então, se eu chamar de X o valor da camisa, que vai ser maior que 85, menor que as alternativas. Então, 0,85x igual a R$ 85. R$ 85 dividido por 0,85, x vale quanto? R$ 100. Letra A. Olha a carinha importante e recorrente. Questões que sempre está caindo na banca IBFC. Questão de desconto e também questões que envolvem aumento. Muita atenção. Desconto e aumento. Então, essa continha que vocês podiam fazer direto, mas assim, R$ 85, desconto de 15, vocês vão fazer a conta o quê? R$ 85 dividido por quanto? Pela porcentagem que é 0,85. Se fosse aumento de 20%, vocês vão dividir
o R$ 1.000 dividido por quanto? Aumento de 20% vai ser 1,20. O resultado sai direto, sem necessidade de fazer toda essa parafernália minha. Questões recorrentes da banca IBFC. Gostaram? Efetuem suas inscrições no canal, ativem o sininho, dê um like, continue no canal e cliquem na playlist IBFC, link na descrição desta videoaula. Lembrando que os 2 editais estão na descrição da videoaula. Também nós temos provas da banca IBFC na descrição da videoaula. E, se possível, vocês compartilhem com seus amigos, divulgando o meu trabalho estritamente gratuito. Ou, se vocês quiserem colaborar, chave Pix está aqui ao lado. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas.